Bom dia, boa tarde, boa noite aos amantes de viagem, aos nômades digitais. Hoje a gente decidiu falar sobre perrengues e Yay! sobre os probleminhas na estrada, né? No episódio passado foi nosso episódio piloto, né? Onde nós nos apresentamos e falamos um pouquinho sobre o comecinho da nossa trajetória, da nossa vida nômade, né? E levando em consideração que o nosso nome é Real Nômade e que a gente decidiu iniciar esse projeto para falar um pouco sobre a vida real fora do Instagram de quem vive na estrada, nada mais justo do que o segundo episódio ser sobre isso, sobre os perrengues e sobre os problemas que a gente enfrenta aí pela estrada, né? Então, Exato. vamos nessa. A gente já começa falando aqui com a polêmica, toda viagem tem perrengue? Vai Toda ter viagem sim, tem fim. perrengue. Toda viagem tem Toda viagem tem perrengue. perrengue. É, cara, toda vez tem perrengue e não importa quantas vezes você viajou. Por mais que você planeje, olha que eu gosto de planejar viagem. Eu gosto de evitar. Ela planeja os roteiros e eu planejo o que pode dar errado. Mas sempre dá alguma coisa errada, cara. É É, normal. É parte do processo você estar preparado pra isso, né? claramente a gente tem 3 tipos de viajantes muito diferentes aqui. Vamos falar sobre isso, Sim, então. exato. Exatamente, Eu exatamente. vou pegar o gancho então e falar que, cara, eu gosto de problemas. Eu não sei por quê, não sei de onde vem isso, mas eu sou um cara que procura problemas. Eu não tenho problema com fugir e sair da minha zona de conforto. E eu acho que todo mundo deveria ter isso. A Uhum. grande questão é que eu acabei atingindo um extremo que eu não consigo mais sair disso, que é tipo, não querer zona de conforto em momento nenhum. O cara E, Nunca. cara, não procura é que você. problema. É, você corre atrás deles. Entendeu? Exato, exato. Então, tem pessoas que se planejam para evitar problemas durante as suas viagens, e eu me planejo para encontrar esses problemas durante a viagem, né? Eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre esse jeito de cada um e Uhum. aproveitar também para a gente compartilhar uma experiência de perrengue, né? Talvez a mais engraçada, a mais marcante. Não sei, não sei. O que que vocês acham? Não, pode ser? Tô aqui pensando que talvez eu seja um meio termo, né, entre vocês, porque, assim, eu não sou a pessoa que vai planejar e vai atrás de: "Não, eu preciso saber o que que vai dar errado, eu preciso estar no controle", mas eu sou muito a pessoa do deixa disso, sabe. Então eu sou muito: "Ah, pode dar errado aquilo. Ah, mas não vai dar, fica tranquilo". Mas quando dá errado, eu me sinto ali, ó, pronta pra resolver, sabe. Tipo, eu não corro atrás do problema, mas eu gosto de falar que eu sou uma pessoa que gosta de resolver problema. Então, assim, eu tô ali, eu sempre acho que nada de errado vai acontecer comigo, mas se acontecer, eu tenho um jogo de cintura ali pra resolver, sabe. Então, Sim. Ela é muito tranquila. Eu já sou um pouco mais. Eu penso muito moda. mais sobre isso. É. Eu fico. Cara, hoje eu sou muito mais tranquilo. No começo das viagens, eu chegava, falava, eu tô indo pra Buenos Aires, legal, onde fica o consulado? Onde tá a embaixada? Onde é o hospital mais próximo? E se der ruim, o que que eu faço? Hoje não, hoje eu sou mais tranquilo, assim, tipo, obviamente. Olha, coisas que todo mundo tem que fazer, tá, gente? Tem que olhar a documentação, olhar o que precisa, pra também não chegar lá na imigração, o cara falar, tá faltando isso, aquilo. Mas, eu sou um pouco mais tranquilo, assim, mas assim, por exemplo, vou viajar, cara, beleza, eu vou levar dinheiro em espécie, eu vou levar uma opção A, se der ruim a A, eu quero uma B, porque eu tento evitar ao máximo essas coisas. Mas assim, é o que a gente falou no começo, não dá pra você tem coisas que não dá pra você evitar, tá ligado? Então o que eu penso hoje e o que eu vim amadurecendo com o tempo é isso, eu vou reduzir as coisas mais extremas de acontecerem. Cara, eu não vou sair daqui, pegar um voo pra chegar no meio de uma imigração e o cara me mandar de volta porque eu não levei um seguro-saúde, tá ligado? Mas também você tem que estar aberto ao que você falou, né, tá aberto às coisas que acontecem. A vida acontece e tem que lidar com isso. Mas assim, isso é uma coisa que acontece com todo mundo e acontece em todas as viagens, cara. Então, e tem até um termo, né, que a gente fala, que a gente chamou de batismo de fogo, que é assim, cara, na sua primeira viagem vai acontecer alguma coisa. Então a gente tem isso eu não sei se você tem isso aconteceu com você, de primeira viagem dá um super Sim, sim. perrengue, né. É que você é Uhum. que você correu atrás do perrengue da primeira É. viagem também, né. Mas de primeira eu tive, que foi assim que eu cheguei, a gente teve aquele tempo junto lá em Lisboa, Aham. né, e aí quando eu estava indo pra Itália encontrar a minha família, cara, eu tinha comprado despacho de mala, estava tudo ok, né. E é que eu não me recordo, eu não sei se eu cheguei um pouco atrasado ou se deu algum problema ali, Aham. mas quando eu cheguei ali pô, check-in, tudo bonitinho e tals, a moça falou tipo: "Cara, você vai despachar?" Eu falei: "Meu, sim, tá tudo certo". Aí ela falou: "Meu,
tô olhando aqui, não. Aí eu fiquei, oi? Ela não, você tem que pagar, sei lá, acho que eu paguei uns 30, 40, 50 euros, eu não me Ai, que ódio. lembro, né? Mas não tava contando com isso, tipo, não esperava, né? Uhum. E aí, os outros perrengues eu realmente fui atrás deles e eles me encontraram. E tem um específico que eu acho que eu nunca compartilhei com vocês, mas que foi sobre aquele período na Espanha, né? Eu cheguei em Madrid, né? Eu pousei em Madrid, sem nada, tava com a roupa do corpo, a barraca e acho que 100, 60 euros, eu não me lembro, e muita fé em Deus, né? Uhum. E um sonho. Exato, o sonho de viver loucamente ali, naquela última semana de verão ali na Espanha. E aí eu pousei em Madrid, eu fiquei, cara, eu preciso terminar essa minha viagem em Barcelona. Que não é perto. Exato, né? Pra galera que não sabe, Não é nada Joga perto. no Madrid tá Maps aí que aqui, você vai Barcelona tá entender. aqui. E eu precisava atravessar. E, cara, se eu fosse de ônibus ou alguma coisa do tipo, algum transporte de rodas, eu obviamente gastaria o pouco dinheiro que eu tinha, né? Pra quem não sabe, eu fui com o dinheiro contado, né? Tinha dinheiro? Tinha, mas quando eu saí da Itália para ir pra Espanha, eu falei, cara, eu não vou levar cartão, eu não vou levar carteira, eu não vou levar nada. Eu vou levar essa nota aqui e pronto. Você queria uma experiência no limite, né? Exato. Só faltou o Zeca Camargo lá, o André Marques agora, né? O Zeca Camargo, né? Enfim, gente, entreguei a idade, mas enfim. E aí eu falei, cara, eu vou andando, né? Eu vou atravessando andando e vou de Madrid até Barcelona andando. E aí, beleza. E aí fui ali aquele primeiro dia. E já no primeiro dia eu já não aguentava mais, né? Se eu não me engano, são 600 km. Eu tô fazendo essa pesquisa agora pra. Acho que se eu não me engano são 600 km de Madrid até Barcelona. É uma distância O considerável. arrependimento bateu no dia 1. E aí fui caminhando, caminhando. E aí ali não lembro se foi na segunda ou na primeira noite, né? Eu já havia andado sei lá quantos km, né? Já tinha andado muito. Uhum. E aí eu encontrei, tipo, um parque, uma reserva florestal, alguma coisa do tipo, né? Ali em Madrid mesmo. Eu falei, cara, vou passar a noite aqui. E aí perguntei pra um guardinha lá, se, pô, tudo bem. Aí ele falou, não, tudo bem, o único perigo é alguém te molestar de noite. Tranquilo. Falei, obrigado, beleza. Boa. É isso. E aí coloquei a minha barraca ali, né? Passei a tarde ali, uma tarde muito bonita, um pôr do sol maravilhoso, tinha bastante gente ali. E aí foi chegando a noite, a galera indo embora. E aquele ambiente escuro, meio do mato. E eu, como um apaixonado por filmes de terror, já imaginei o pior, né? Vai aparecer um urso. Mas beleza, aqui continuarei. E aí coloquei minha barraquinha ali, montei debaixo de uma árvore. Tô ali, deitei, tô dormindo. Quando de repente, sei lá, um grupo de pessoas saiu pra caminhar de noite e levaram um cachorro delas pra passear também. A questão é que o cachorro delas não era um cachorro, era um elefante, um urso, era algum Um ser pônei. enorme. E que ele tava bravo aquela noite. Uhum. E aí eu me lembro que eu tava deitado, e aí esse cachorro, eu não sei se ele sabia que a minha cabeça tava ali, mas ele chegou bem pertinho e latiu com toda Nossa. força. E aquilo me assustou, Você tava cara. dormindo? Eu tava dormindo. Meu Deus. Aquilo me assustou muito, muito, muito. E meu coração disparou, me veio uma crise de ansiedade. Eu, caraca, mano, será que eles estão só passeando? Ou será que eles vieram aqui me matar ou fazer alguma coisa? Um brasileiro, É agora. É. né, acostumado com o pior, Sim. né? Pô, não são dois caras numa moto, mas, né, Pois é. assusta da mesma forma. O país que tem cidade alerta na TV, rapaz. Exato, exato. Mas beleza, eles ficaram ali um tempinho, depois foram embora. Só que aí depois disso eu não consegui mais dormir, né? Uhum. E aí eu precisava chegar até uma outra cidade. E aí nessa cidade eu ia pegar um ônibus que me levaria até um certo ponto. Dali eu continuaria a minha caminhada até chegar em Barcelona, na praia onde eu queria ficar. E aí levantei por volta das 4, 5 da manhã pra continuar minha caminhada. Eu precisava, né, como eu tinha muitos kms pra andar, eu precisava levantar cedo, Quem né? cedo madruga. Exato. E aí levantei e quando eu tô ali era bem de madrugada, tava um frio absurdo, né? Era a última semana do verão, o friozinho já tava ali chegando. E aí levantei naquela friaquinha da madrugada. E aí tô desmontando a minha barraca. E aí os irrigadores ligaram. Isso é cena do E filme eu do Adam Sandler, vai. tomei um Sei. banho Meu Deus. numa água gelada, De num graça, pensa frio. assim.
Já puxou o sabonete, já. E aí eu saí, e aí, né, tipo, assustado, eu saí da frente. Só que aí começou a molhar a barraca. Eu falei, cara, eu preciso tirar minha barraca dali, Aham. né? E aí eu fiquei ali desmontando a barraca com aquele negócio nas minhas costas. Ah. Molhando, e molhando, e molhando, e molhando. Isso foi a primeira noite ou não? Foi a segunda noite. Nossa. Segunda noite. E dali em diante foi só sucesso. A experiência foi incrível, Uhum. mas eu sofri bastante, mas valeu a pena, eu faria de novo. Pretendo fazer de novo, mas eu me lembro que quando eu voltei pra Itália, quando eu voltei pra casa, eu precisei ficar uma semana de cama, porque tipo, o meu pé, eu não conseguia colocar o pé no chão. Não, só uma Nossa. informação que eu falei aqui, e tá, né, acho que é a memória, né, muscular. São 623 quilômetros, gente. É muito quilômetro, cara. Pois é. Mas como você se preparou pra isso? Você já fazia atividade, como que era? Porque, Sim, sim. É que eu sempre pratiquei esportes, aham, né? E eu já pratiquei de tudo. Então, eu já fiz atletismo, já competi em atletismo, jogo basquete, jogava futebol, né? uhum, Sempre gostei muito de correr, passei a minha infância inteira fazendo natação. Então, tinha um ok. background ali. É Aham. histórico de atleta? Exato, é um histórico de atleta. Mas é diferente. Uma Aham. coisa é você praticar esportes, e você treinar e Sim. tudo mais. Outra coisa é você se aventurar a caminhar 600 quilômetros. E foi Tipo, quanto tempo, Vini, até chegar em Barcelona? eu demorei 5 dias pra chegar em Barcelona. 5 dias. 5 dias. Ainda 5 assim, são muitos dias. quilômetros por dia, né? Meu Deus. Era, tipo, eu não parava. Eu não parava. Era o dia inteiro andando. O dia inteiro andando. Eu só parava de noite pra encontrar um lugar, colocar minha barraca e dormir. Só. Aliás, foram 4 dias. 4 dias até chegar. Andando muito, Caramba. andando o dia inteiro, o dia inteiro. E, cara, sobrevivendo de McDonald's e pão de forma. Alimentação saudável. Daquele jeito, daquele jeito. Alimentação de atleta. Exato, É exato. isso. Era aquele famoso pão puma com uma fatia de queijo e a famosa Fanta laranja, Nossa. que pagava ali €1, né? E, pô, show de bola, era isso. Budget pro almoço, Exato. 2,50. E foram muitos dias. E aí, cara, dias em que o carregador portátil acabava a bateria, o celular acabava a bateria, e não tinha nenhum lugar onde eu encontrasse ali uma tomada pra carregar. Então, beleza que a minha situação, a minha vontade ali era realmente ficar incomunicável, né? Mas não precisava de tanto. Sim. Pelo menos você poderia documentar, né? Exato, exato. Cara, foi uma experiência fenomenal, fenomenal. Uhum. Eu falo que a minha experiência mais marcante na estrada. Inclusive, eu não deveria estar falando tanto disso, porque isso, né, precisa ficar reservado para um outro episódio, Não, mas mas tem bastante detalhe que a gente pode trazer depois. Foram 600 quilômetros, cara. Você tem muita história. exato, exato. Mas, cara, eu acho que esses foram os perrengues mais complicadinhos. Tipo, eu sabia que eu estava indo atrás deles, né? Mas eu não esperava tanto. Uhum. Foram muitos, muitos, muitos perrengues. E já foi na primeira, né? Que você chegou na Itália e depois você foi pra lá. Sim, exato, Certo. exato. Quando eu falei de batismo de fogo, não era disso que eu tava falando, tá, gente? Ele foi mais extremo, ele foi ali atrás do perrengue e tal. Mas sim, é muito. Cara, essa história é muito animal, assim. É legal porque você tem tanta história sobre essa viagem que toda vez que a gente troca uma ideia, Você consegue contar uma história nova, é Sim. maravilhoso. e é sempre muito louco. Então, assim, imagino que tenha sido uma experiência realmente única, né? Mas me Sim. surpreende que você pensou que 600 quilômetros a pé não seria Não, um... cara, quando eu olhei, eu falei, pô, 600, mano, acho que tá de boa. Não sei se 600, cara. Pô, É. 600 não é muito, gente, não é possível. Mas eu não sabia que Não, 600 é Pega demais. Castelo É aqui bastante e coisa. segue e É chega. bastante coisa. Mas eu já confesso pra vocês um spoiler do próximo ano. Hum. Eu pretendo atravessar pelo menos 2 fronteiras na caminhada. Tipo, passar por Show. 2 países ali a pé. A pé. Boa. Próximo ano eu quero isso. Não sei se eu vou aguentar, eu espero que sim. Né? Eu estava cogitando fazer isso de bicicleta, né? Que é válido. É Uhum. Sim, válido. aí parece mais... Mas também se de repente fazendo alguma pausa, meu. Pô, vou parar num rosto no meio aqui, fazer um break Então, dessa aí... vez eu não quero fazer como foi essa da Espanha, que, pô, Aham. era andar sem parar, andar sem parar. Não. A ideia é realmente ir parando e. Curtindo. Exato. Pega Tipo, carona, de repente. isso. Pô, sem prazo, eu não preciso chegar a tal dia, não preciso. Não. Eu tô indo, eu quero chegar em tal lugar e eu vou fazer essa caminhada na sola. E, pô, vamos ver. Aceito dicas aí de quem quiser me recomendar de onde pra onde. Casa das pessoas também pra ficar uma noite. Exato, exato. Animal. E vocês, me contem perrengues de vocês. Eu tenho uma lista enorme, assim, acho que daria pra fazer um episódio pra cada um, assim, porque são alguns anos já, né. Mas talvez, Tem um que pensando... você olha e pensa, caraca, esse
É o mais marcante. Esse foi o mais marcante. Não sei se o mais marcante, mas um que a gente depois falou: "Uau, a gente consegue se virar em qualquer lugar", foi a gente estava em Dubai, com um celular só tinha chip com internet, então a gente tinha ido no parque e tinha que pegar a estrada. Tudo é estrada em Dubai, mas enfim, tinha que pegar a estrada para voltar pro nosso hotel. Então eu coloquei lá no GPS, maravilha, né, até porque as placas, nem todas as placas têm sinalização em inglês, então algumas são só em árabe, que pra gente queria dizer nada, né. Então, coloquei no GPS e tal, só que quando eu olhei era tipo assim, 20% de bateria. Eu falei: "Ah, eu acho que dá pra chegar", era um caminho de quê? Uns 30 minutos, 35 minutos mais ou menos, né. Eram uns 30 minutos, por aí. Coloquei no GPS e vamos embora. E não sei, acho que lá pelos 20, 15, faltando uns 15 minutos pra chegar, acabou a bateria do celular. E assim, a gente não tinha a menor ideia onde a gente estava, a gente não tinha a menor ideia de que placa a gente devia seguir. Não, e foi E pior que isso. Porque a gente estava com o GPS, e aí a gente perdeu uma entrada. E aí quando a gente perdeu a entrada, ele deu uma recalculada. Então a gente estava fora do anel viário ali, né, porque Uhum. Dubai ele tem tipo uma rodovia gigantesca, que corta, aí são bairros isolados, só que depois você passou da parte ali principal, meu, é breu, é literalmente deserto. A gente tinha perdido esse retorno, estava dirigindo, a gente perdeu esse retorno, a gente perdeu o retorno, a gente falou: "Legal, onde a gente vai?" E aí o celular apagou. E aí a foi no gente ficou meio. Aí a gente ficou, mas aí a gente foi voltando, tal, a gente falou: "Putz, mas acho que a gente já passou por aqui". E beleza, vamos tentar voltar pra onde a gente estava. E de repente, de novo, a gente já passou por aqui, mais de uma vez. Não, tá bom, então a gente vai marcar esse ponto, né, se a gente passar de novo, e aí de repente, a gente já passou por aqui de novo. Aí a e gente fala: "Ah, meu, e vamos eu parar num e eu num olhando posto". o carro assim, falei: "Meu, a gente tá com 3/4 de gasolina, Hum. então dá pra andar Não é infinito, né. umas 5 horas aqui pelo menos ainda". E a gente: "Bom, vamos parar num posto de gasolina e tentar se comunicar pra chegar no hotel, né". Só que a gente parou num posto de gasolina, não tinha uma pessoa que falava inglês no posto de gasolina, e aí a gente gesticulando de todas as formas, tipo: "Ai, a gente precisa voltar pra estrada", e aí o cara, né, não entendo. Eu sei que a coisa desenrolou assim, que o rapaz que atendia era tipo uma lanchonete no posto de gasolina, assim, o rapaz que atendia a lanchonete chamou um rapaz da chapa, por exemplo, sei lá, que chamou o rapaz do drink, que chamou o rapaz, foi chamando assim, e no final tinham 6 árabes tentando entender o que a gente fala, pra jogar a gente de volta pra estrada. E aí a gente falou: "Bom, acho que entendi". Frentista, né, veio todo mundo Não, ali do posto pra tentar ajudar. foi uma reunião, assim, no posto, cara, era um Wendy's, Era um Wendy's? era um É, era Wendy's. era algo assim, então Porque a veio. gente olhou e falou: "Mano, é um Wendy's, é uma marca Uhum. gringa, então a gente vai chegar Sim. lá, alguém vai falar inglês". Mano, nada, zero, né. Isso aqui foi desde o gerente, o cara da chapa, foi todo mundo ali ajudar a gente. Quando a gente falou: "Bom, talvez a gente tenha entendido o que eles falaram, então vamos voltar e vamos pra estrada". Mas assim, foi naquele esse foi aquele sabe aquele vai reto todavia, entra à direita e depois entra à direita e o cara falando isso em árabe, e aí você Uhum. tipo E a gente no inglês ali, tipo, a gente falava inglês, ele retornava em árabe e gesticulando muito, assim, era essa a nossa comunicação. E e a gente ainda estava com um cabo de carregar o celular no carro e toda hora eu falava: "Meu, não é possível, esse carro não tem USB, né, é um carro não era um carro antigo". Falei: "Caramba, quem que faz um carro sem USB pra carregar, né?". E beleza, e a gente andou, andou, andou até que a gente chegou no centro, uma parte mais próxima do nosso hotel, mas ainda assim, Dubai, puxa, é um monte de quadradinho, assim, que você não sabe como não dá pra chegar de um quarteirão ao outro, você tem que pegar sempre uma estrada pra ir voltar pra um quarteirão. E e aí foi isso, no final a gente acabou parando no Ibis, né, pra pedir é, informação de novo, porque a gente já estava mais perto, a gente sabia que estava mais perto, mas a gente falou: "Putz, ainda não sei o quão perto estamos". Aí a gente parou no Ibis, aí o atendente do Ibis falava inglês, já foi um passo, né, e a gente mostrou o endereço do hotel, ele falou: "Ah, fica, sei lá, 4 quadras, né, e vai". A gente ainda errou, né, algumas vezes, mas a gente chegou. A gente era meio burro também, né, mas acontece. em árabe estava meio difícil. Acontece, era 00:30, a gente no escuro. Mas foi isso. Aí a gente chegou no hotel, a gente falou: "Ah, meu Deus, não acredito que", demorou o quê? Umas
2 horas e meia Não, no a gente chegou máximo. no hotel, estava com, mano, abaixo do, sei lá, quase um quarto de gasolina, assim, tipo, mano, a sorte é que tinha gasolina. E assim, acho que, mano, aquele dia acho que eu emagreci uns 3 quilos, cara. Porque eu suava. Porque assim, né? Estava 40 graus? Estava, mas eu estava no ar-condicionado suando, assim, de nervoso, assim, tipo, mano, eu tô no meio de uma rodovia, ninguém fala a minha língua, eu não tenho GPS, eu não sei onde eu tô, tá ligado? E uma hora essa gasolina vai acabar. Sim. Mas aí foi, né? Até que. E aí, assim, né, um caminho de 35 minutos deve ter durado 2 horas e meia, fácil. Sim. Aí a gente chegou, né, aí beleza, chegamos no hotel, aí aquele momento, né, do tipo: "O que que foi isso dentro do carro?", assim. Aí eu virei pra André e falei: É, "Aquilo ali é um USB?". Nossa, E foi mano. isso, aí a gente descobriu que tinha USB caraca. no carro, e todo esse É, tempo foi, tipo, só pra provar que a gente era capaz, assim, Aham, sabe. sim. Mas sim. assim, de tão cego que a gente estava, sei lá, de nervoso, sabe, tipo, Cara, eu juro, eu pesquisei, né, eu tateei não, aquele ela carro inteiro tateou. atrás de um USB. Não, e foi ridículo, porque a gente abriu aquela coisa, né? Deixa eu ver a chave do hotel. Aí a gente ligou o negócio assim no carro, fez plec. Aí abriu assim, um USBzinho embaixo. A gente falou, mano, não é Uhum. possível, Caraca. velho. Mas enfim, é uma coisa que assim, que eu te falei lá do começo, né? De tipo, meu, eu sou capaz, eu consigo. Tá no meio Sim. de Dubai lá, me virei. Ok, tava de carro, mas não sabia pra onde eu ia. Uhum. E ok, não precisava, porque tinha USB. Mas é Gasolina isso. não era infinita, Não né, é mas foi uma Mas infinita. situação. esse era um ponto que eu queria falar, que é justamente sobre o quanto essas experiências de perrengues nos ensinam sobre nós mesmos, sabe? Sobre o Uhum. que a gente pode, o que a gente consegue, né? Eu lembro de uma experiência que eu tive, eu estava morando lá em Solarolo, né? Lá em Bolonha, e aí meu tio foi passar férias lá com a gente, né? Ele foi passar um mês e meio, e a gente ia levar ele pra Roma, né? E aí, pô, estávamos a maior galera em casa, eu, minha zia, meu babo, minha nona, meus primos. E aí, pô, vamos em 2 carros, só que não cabe todo mundo. No Uhum. caso, coube todo mundo menos eu. E Tu não aí gosta de perrengue? exato. Acho que a família planejou. E aí minha zia sabia e sempre soube que eu gosto dessas experiências e de me arriscar. Ela falou: "Bom, vamos pra Roma e nos encontramos lá, tá bom? Beijos. Vamos de carro e você vai de trem e encontra a gente lá, tá bom? O seu trem, provavelmente você vai chegar primeiro, porque é mais rápido. A gente deve chegar lá em 5 horinhas, né? Lá de casa até Roma são mais ou menos 5 horas. E ela falou: Meu, pega o trem, passou a orientação e vai que vai. Eu falei: Uhum. Cara, beleza. Então eu precisava pegar um trem de Solarolo até Bolonha, que é o centro. Em Bolonha eu pegava o trem até Roma. Aí, ok, eles saíram bem cedo. Eu ainda fiquei em casa, porque, né, eu comprei o meu bilhete pro trem até Bolonha, tudo com o horário certinho. Comprei o meu bilhete de Bolonha pra Roma, tudo ok. Eles foram, eu fiquei, tomei café, arrumei a casa, arrumei minha mala, né? Se eu não me engano, acho que essa foi a minha primeira vez em Roma. Foi a minha primeira experiência em Roma. E aí eu saí, peguei meu fonezinho, minha mala e fui. Aí fui até a estação de trem lá perto de casa. Cadê o trem? E eu lá esperando o trem, esperando o trem, esperando o trem. Falou, CPTM é muito mais rápido que isso aqui, hein? Meia hora de atraso. Quando eu cheguei em Bolonha, obviamente meu trem pra Roma já tinha saído. Ai, Ah, Vai-se embora. E eu aquela ali, organização da Itália maravilhosa. exato, e eu ali na estação central e tipo, mas você que atrasou ou o trem saiu, tipo, não, o antes? trem atrasou meia hora. O meu trem Ah, o trem. de Ah, ok. Solarolo até Até Bolonha Bolonha, óbvio. atrasou. Ah, ok. E aí eu lá, tipo, cara, beleza. Agora eu vou ver se meu italiano tá ok. Aham. Aí show de bola. Aí cheguei no atendente, pô, tchau, tudo bem? Pô, falando, 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 falando. Até que uma hora travou. Meu italiano, tipo, e eu já falava bem, já me comunicava muito bem em italiano, mas travou. E eu, tipo, agora é hora de apelar pro famoso inglês. Aí beleza, aí começamos a conversar em inglês. Só que aí meu inglês travou. Falou: Eu, "Já caraca, gastei o meu uso aqui dos". falei, amiga, o que eu tinha pra te oferecer era isso. Se você não entendeu, eu lamento. Não, não mais. E uma fila enorme atrás de mim. Todo mundo te E odiando. eu lá e falo, tentando, tentando e nada. Aí eu saí da fila, aí abri o famoso Google Tradutor e pesquisei algumas coisinhas e tal. Eu falei, cara, vou voltar. Aí beleza, aí todo mundo passou. E aí quando todo mundo saiu e chegou a minha vez de novo, ela, antes de eu falar, ela virou pra mim e falou assim, ela falou em inglês, né? Eu falo 7 idiomas.
Aí ali eu já achei uma falta de respeito com a minha pessoa. Achei a Achei uma mais, falta de achei respeito. carteirada. Mas ela falou: "Eu falo 7 idiomas. Eu vou falar um por um e você me diz se você consegue se comunicar de uma forma mais simples em algum deles". A Nossa, atendente falou isso pra você? que Sim, humildade, sim. né? E aí ela foi falando, 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 e o último era espanhol. Aí eu falei: amigão, você tá aí eu Sério que eu te ouvi em 6 brincadeira". idiomas, Aí amiga? eu brilho. Aí beleza, Aí aí um olá que tal e é ah, isso aí. aí já foi. E aí a gente conversou, trocou ideia, aí beleza, aí foi. E, tipo, esse foi o perrengue, né, e aí, cara, foi muito bom, poder experimentar e falar, tipo, pô, e falar em 3 idiomas ali com ela, e experimentar aquilo, e sabe, tipo, Uhum. cara, vamos, só vamos, Uhum. né. E aí foi muito bom, porque depois disso, ela virou pra mim e falou assim: "Olha, você vai no próximo trem, né, ele sai daqui 1 hora, mas infelizmente não tem espaço na econômica. A gente vai ter que te mandar de executiva". Ai, puxa, que chato. Aí eu falei: "Poxa, amiga, aí você me complica, né". Não dá. Puxa, que chato. Ah, vamos, né, fazer o quê? E aí fui de trenzinho ali da melhor forma, num lugar, num espação gostoso ali, 3 horas e meia de viagem, dormi a viagem inteira, foi muito bom. Mas, cara, é muito gostoso como esses perrengues, eles sabe, tipo, eles forçam a gente, A se desbloquear de qualquer coisa, né? exato, acho que existem coisas, né, dentro de nós que, cara, são coisas que elas só vão ser desbloqueadas, né, certo, tipo, habilidades, certas Uhum, uhum. habilidades que elas só vão ser desbloqueadas nisso, é a prova de fogo mesmo, sabe, Exato. tipo, é só quando chegar ali você tiver que o negócio vai, sabe. Mas você não chegou como herói em Roma, né? Ah, com Cara, eu posso certeza, qualquer coisa. porque eu ainda liguei pra minha tia, né, Aham. e eu falei: "Zia, perdi o trem, a culpa não é minha e, cara, tá complicado". E ela: "Não, beleza, vê o que dá pra fazer e encontra a gente lá, tchau". Vire-se. Adeus. Falei: "Obrigado, obrigado". É isso, Sim. né. E aí é muito bom porque, eh, ela de certa forma me forçou a tipo: "Meu, você consegue", Uhum. Uhum. né. Porque eu achei quando eu liguei pra eles, não foi só simplesmente pra avisá-los que eu não chegaria no horário, mas foi pra pedir um help, Uhum. né. E ela falou: "Olha", né, ela não falou, mas transpareceu, tipo: "Estamos aqui, né, pra te ajudar, mas se Mas vira". você consegue, sim. Vai, meu, vai, sabe. E aí teve um outro momento que ela também que ela não, o meu babo fez isso comigo lá, né. Estávamos todos ali era sei lá, acho que um final de semana, estávamos todos na mesa de jantar ali, e lá na Itália tem esse hábito, não existe isso de, chegou a hora de jantar, aí vai estar fulano no quarto, fulano na sala, não, Uhum. é na mesa, todo mundo na mesa, né. Então estamos todo mundo na mesa, estamos todos ali na mesa comendo e tal. E aí aquela coisa, né, o meu babo italiano legítimo, né, e a minha nona, italiana legítima, os meus primos, brasileiros/italianos, e a zia brasileira/italiana, né, eles têm muito mais tempo de Itália do que de Brasil, né, mas é essa mistura. Então, na mesa ali é aquele, pô, fala italiano, fala em português, fala italiano, fala em português. O meu babo fala em português, né, ele é engenheiro da Fórmula 1, então, tipo, viajou muito, Uhum. tem, né, não um total domínio, mas consegue falar em diversos outros idiomas, e também pelo fato de ter a minha zia, os meus primos ali dentro de casa, acabou aprendendo muita coisa, né, então se comunicava muito bem em português. E a gente ali batendo um papo em português, e tals, e ele falou: "Meu, a partir de hoje ninguém mais fala com o Vinícius em português dentro dessa casa". E aí eu tipo: "Tá bom, Foi legal ele, hein? beleza". Foi legal se comunicar até Que aqui, amor de família. família. Muito Valeu, obrigado. galera. Agora é só WhatsApp só. Exato. E aí depois disso o meu italiano ele se desenvolveu muito mais, cara, Uhum. muito mais. Cara, precisava. Sim, eu acho que essa questão do idioma pode ser até um episódio a mais pra Com gente, certeza. porque, putz, em relação ao idioma a gente tem um monte de coisa, assim, né, Sim. tanto desde o espanhol que a gente foi forçado a aprender, né, pra poder estudar, até o próprio inglês mesmo, né, que você sai do Brasil, eu manjo, eu falo inglês aqui, ó, o FISC tá em dia, sabe, e aí você chega num lugar e fala: "Misericórdia". Não é bem assim, não. É, não, haja friends, haja Não, e acento, né, sério. cara? Você chega. Sim. Eu lembro a Chama primeira sotaque em vez. português. É, perdão. Ai, como se eu ri. É, enfim, quando a gente chegou eu lembro a primeira vez que a gente chegou em Londres, cara. Eu, não, inglês? Eu vou falar aqui, é isso. Cara, os caras começaram a usar aquele, né, o sotaque é muito diferente. Eu não sou ninguém na Inglaterra, A né? primeira batata quente na boca, não vai dar, gente. Nossa, meu Deus do céu. Então, são coisas que a gente tem que se preparar, né? Pra você entender e pra você lidar com o conforto, com tudo que você sabe, cara, você tem isso no Brasil. Então,
quando você sai, vai acontecer alguma coisa, você vai sair, alguma coisa vai sair do controle. Então, é parte da viagem. Eu acho que o perrengue vai ser em maior ou em menor medida. É claro que aqui a gente tá falando de perrengues que são Que mais vira história pra contar, né. memoráveis e tal, né? Tem coisas, tem perrengue, por exemplo, ai, por exemplo, tua mãe, quando foi a primeira vez, a mala ficou num país e aí ela chegou e teve que esperar, porque era uma conexão, né, de ir pra Uhum. Lisboa e a gente teve que esperar em Milão. Então, assim, não é tudo tão extremo como a gente tá falando, mas vai acontecer. E aí você tá preparado, sabe? Porque dependendo de como for, isso te ensina coisas também, né? E acaba sendo positivo. Então, eh, viajar e achar que não vai ter perrengue, pra mim, na minha experiência, é uma ilusão, mas é você também tentar entender isso como algo bom, porque depois disso você vai sair do outro lado, tipo, mano, tipo você em Roma. Cara, chegou em Roma com certeza assim, mano, cheguei, Sim. sabe? Tipo, eu fiz. Então é isso, assim, acho que não é legal, na hora que você tá passando, mas depois acho que é bem marcante, né? É, e a gente tá falando de perrengue que te tira da zona de conforto. Aqui eu assim, né, a gente vê bastante clickbait na internet, que é tipo: "Ai, aprenda a viajar sem perrengue". Cara, é impossível uma pessoa te ensinar a viajar sem perrengue, sabe. E acho que mesmo se você vai com uma agência de viagem, com tudo muito planejado, ainda pode acontecer alguma coisa. A agência Exato. pode deslizar em algum momento, ou pode ter um perrengue de alguma forma, sabe. Então eu acho que a primeira coisa de viajar, assim, é você pensar: "Algo pode dar errado e eu estou aberto, estou pronto para resolver", sabe. Não sofrer, né, porque às vezes a gente perde um tempo e uma energia gasta em sofrer pelo problema do que pensar na solução dele, né, então acho que Exato, e é saber importante. que também dá pra resolver, sabe. Tem coisas óbvio, tem coisas que são extremas, mas tem coisas que dá pra você resolver. Então, cara, fala com alguma questão que aconteceu ali, cara, é o que você falou, tenta se comunicar, tem o Google Tradutor, a internet ajuda demais. Fala com a autoridade, fala com o cara do trem, meu, é isso, assim, sabe. Então, tem coisas que você pode fazer, dependendo do problema que você tem, que vai dar certo, não acaba não sendo o fim do mundo. Então é mais tá mais tranquilo pra aceitar isso e pra entender e abraçar isso como parte da experiência, né. Sim, sim. Eu E acho que contar eu uma acho história divertida no final. exato, eu acho É. que é isso, acho que a gente tem outras experiências de perrengues pra compartilhar com a galera, mas acho que cabe a gente guardar algumas pra outros episódios, né. Então, é isso galera, não fujam dos perrengues, mas também não se joguem de cara neles, como eu costumo fazer. Mas estejam abertos, porque, cara, quando você se joga na estrada, quando você vai viajar, seja, começando uma vida como nômade ou fazendo uma viagem a turismo, cara, você vai encontrar obstáculos pelo caminho, seja na hora de planejar, seja estando já no seu país, no seu destino, você vai encontrar problemas pelo caminho, mas a gente tem que lidar com essas coisas, como a gente lida com os nossos problemas da nossa vida cotidiana, que é, cara, tentar resolver e passar por cima e entender que a gente consegue passar por isso. Você tem problema no seu bairro, então vai resolver problema pelo mundo, né. Sim, eu acho que aí é você também, obviamente, se preparar pra viagem normal, então, meu, eu vou fazer um seguro, eu vou levar o dinheiro, entender tudo que eu falei, que são coisas que a gente vai falar no próximo episódio, inclusive. Sim. Mas além disso, é aceitar que as coisas acontecem e isso é parte do jogo. É isso, galera. Não desistam da vida na estrada e se joguem, viu? Até o próximo episódio. É isso. Valeu!